segredos pra esconder. Por que complicar a verdade? Que adianta contar o caminho e seguir outra direção quando o mundo tenta nos enxergar? Será que vê o que realmente somos? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão. Chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Senão ninguém vai me ouvir. Se a verdade é tão simples, onde erramos ou que deixamos de fazer? Se não há mais segredos, por que complicamos? Poucos entendem a verdade. Pra fazer diferença, não basta ser diferente. De que modo muda a história? Com discurso ou com ação? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão. Chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Ninguém vai me ouvir sem Bom dia, a paz do Senhor. E um mundo cheio de corrupção, cheio de injustiças, cheio de mentiras, de fake news, de roubalheira, de tanta dor, de tanto sofrimento também. Como nós podemos fazer diferença? Essa canção, ela nos mostra e nos chama a atenção para meditarmos nisso.
Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. É muito forte essa frase, né? Nós, quando olhamos para nós mesmos, para a realidade deste mundo, nós temos a nossa parcela. Nós temos realmente a nossa parcela de culpa de que o mundo ainda é mau. Nós precisamos fazer diferença neste mundo. Então, nesta manhã, eu gostaria de trazer aqui uma meditação em algumas partes de um dos profetas do Antigo Testamento, um dos mais conhecidos profetas de Israel. A história, a experiência deste homem junto com seus amigos, de como eles fizeram diferença em um reino pagão. Em um reino onde havia tanta imoralidade e injustiça como hoje. Geralmente nós falamos que o nosso mundo é corrupto, que o nosso país é cheio de corrupção, cheio de armadilhas, cheio de mentiras, cheio de coisas terríveis. Mas na verdade, nosso país não é exclusivo. A imoralidade, a corrupção, as injustiças não são exclusivas do Brasil. Muitos servos de Deus tiveram também a oportunidade de viver em mundos ou em lugares onde a injustiça reinava. E exatamente por causa deles, da relação deles, na verdade, com o seu Deus, é que eles fizeram a diferença. Então, eu gostaria de convidar você para nós iniciarmos esse estudo lendo uma parte alguns versículos deste livro. Nós vamos mencionar algumas partes de Daniel, profeta Daniel. Você que está em casa e quiser me acompanhar e puder me acompanhar, estiver me acompanhando aí, abra sua Bíblia então em Daniel, no capítulo 1. Nós estaremos fazendo assim uma breve leitura, né, desse texto, de umas partes desse texto. Depois nós vamos ler alguns outros textos, fazendo algumas colocações importantes para que nós possamos continuar o estudo de hoje. Tá? Sobre fazendo diferença longe de casa. É isso mesmo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam muito longe. Suas casas, suas famílias haviam sido levados cativos para um outro reino. E ali, no reino pagão, eles fizeram grande diferença. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, para que
pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Até aí por enquanto. Vamos orar para continuarmos meditando. Pai de amor, eu quero te louvar nesta manhã e te agradecer por esse dia. Pedir que o Senhor possa falar conosco, Pai, por meio desta experiência, desses servos do Senhor, esses 4 jovens que foram instrumentos do Senhor para fazer diferença em um mundo completamente pagão, um mundo completamente desconhecedor da tua grandeza, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor. Esses jovens que o Senhor usou, deixou exemplos para as nossas vidas. Que nós possamos aprender essas lições e trazê-las para os nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, nos ajude a compreender, a entender e a também, pelo poder do Espírito Santo do Senhor e pela graça do Senhor e pela força do Senhor, nós possamos realmente fazer diferença em um mundo caído como o nosso também. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda falando sobre o exemplo desses jovens, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, aliás, é isso mesmo, esses 4 jovens, quando foram levados para o cativeiro ali dos caldeus, na Babilônia, eles eram muito jovens mesmo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que eles eram adolescentes ainda, algo em torno de 16, 17, 18 anos, ainda muito jovens. Mas esses jovens, eles eram tementes a Deus. Nós vamos ver que em algumas histórias que eles participam, a começar por essa primeira, né? Como eles realmente fizeram diferença naquele lugar, naquele reino, naquele país. Eles foram levados para um país completamente pagão, onde não se temia a Deus, onde não se buscava a Deus. Eles haviam sido tirados. Aliás, o motivo por que Daniel e seus amigos haviam sido levados, assim como o rei, é por causa mesmo do pecado, por causa da desobediência da nação que havia desobedecido ao seu Deus, o povo de Israel, o povo judeu, na verdade, ali a tribo de Judá, né, o reino de Judá, reino do sul, havia sido levado cativeiro para a Babilônia, como o reino do norte já havia sido levado pelos sírios. Então, de fato, né, havia já um agir de Deus para punir a nação, para punir aquele povo, para punir aquele reino. Mas no meio disso tudo, Deus também preparou esses jovens para que, de alguma forma, o nome dele fosse glorificado, porque na verdade é isso que a Escritura ela vai mostrar. Tudo que existe nas Escrituras mostra a glória de Deus, como Deus é exaltado em todas as circunstâncias, de fato, como Deus é glorificado em todas as coisas, como Deus realmente é glorificado. Então, eu gostaria de trazer algumas informações interessantes aqui a respeito de Daniel, dos seus amigos, a começar pelos seus nomes. Olha que interessante. Eu não vou mencionar, os amigos de Daniel geralmente são mencionados como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu não uso esses nomes. Eu geralmente, quando vou falar, eu sempre uso os nomes judeus deles. Por quê? Veja que coisa mais linda. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mas o rei, Nabucodonosor, mandou que os nomes deles fossem mudados. Eles receberam novos nomes. E Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, passou a ser chamado de Beltesazar, que significa que o Deus Bel proteja o rei. Então quer dizer que esse nome
não era um nome agradável, porque não tinha nada a ver com a fé de Daniel e nem com a herança de Daniel. Ananias, o nome Ananias significa o Senhor é gracioso. E foi mudado para Sadraque, que é inspiração do sol. Então, quer dizer, o nome pagão. Misael é aquele que pertence a Deus, mas foi mudado para Mesaque, servo da deusa Sheba. Então não tem lógica você usar esse nome, porque é um Deus completamente, aliás, um nome completamente pagão. E Azarias, quer dizer, o Senhor é meu ajudador, olha que nome lindo, né? O Senhor é meu ajudador, foi mudado para Abidnego, ou seja, servo de Nego, também uma divindade lá da Babilônia. Então, por essa razão, eu não vou usar esses nomes, vou sempre usar os nomes originais dele, que são nomes, né, que mostram a fé de Israel, que mostram realmente como seus pais temiam a Deus. E como que é a história desses jovens, elas servem de grande exemplo para nós. E por que elas são essa história desses homens, né, de Ananias, Misael, Azarias e Daniel, tem tanta importância para nós hoje? Bom, lembrando aqui a frase de alguém, que eu não me lembro, né, eu só tenho a frase aqui, mas alguém disse que fé não é crer apenas apesar das evidências. Porque algumas pessoas dizem, não, você tem que crer apesar das evidências. Na verdade, não. Superstição, mas sim obedecer apesar das consequências. Ou seja, você verdadeiramente tem fé quando você obedece. Fé é muito mais do que apenas uma teoria, é algo prático, é como aquela canção que a gente acabou de ouvir no início, né? Para falar de amor eu preciso aprender a repartir o pão. Então você tem que, só com palavras não basta, a verdadeira fé ela é prática. É prática. Então você, apesar das consequências que você pode sofrer, você tem que agir, você tem que ser diferente, fazer diferença. Não é apenas evidências, mas é consequências. Você não tem medo das consequências. E isso é que fez diferença, muita diferença, aí no caso de Daniel e dos seus 3 amigos. Eles estavam em um mundo completamente pagão, onde a fé deles seria colocada à prova em várias ocasiões, como foi aqui logo no início, quando eles foram colocados no meio de um grupo de jovens que deveriam receber toda a alimentação das finas iguarias do rei. Entretanto, aquilo feria frontalmente a fé dos amigos, desses 4 amigos. Porque, segundo a lei de Israel, eles não poderiam se alimentar de qualquer tipo de comida. Havia uma restrição e a lei ordenava que os alimentos dos judeus seriam completamente diferentes. Alguns tipos de animais não deveriam ser alimentados, alguns tipos de comida, alguns tipos de bebida em exagero. Então, veja só que eles receberam a ordem. O rei deu a ordem que todos os jovens recebessem das finas iguarias e também do vinho, né, que era oferecido. Mas eles então decidiram que não iriam, eles não iriam participar, eles não iriam comer das finas iguarias do rei, exatamente porque eram alimentos pagãos, certamente eram alimentos que não estavam de acordo com a lei de Israel, eram considerados imundos. Esses alimentos também eram alimentos que eram oferecidos aos ídolos, eram alimentos consagrados a ídolos, na idolatria. Também eram alimentos provavelmente carne sufocada, coisas que eram completamente contra a lei e contra a fé dos judeus. E eles então tomaram a decisão, olha, o texto diz aqui no versículo 8, resolveu Daniel, e aí quando fala-se Daniel aqui, a gente tem que entender que Daniel era o porta-voz dos 4, então Daniel que não é apenas ele que resolveu, ele e os demais, os 3 também tiveram a mesma decisão, resolveu, então podemos pensar assim, resolveram, né, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, firmemente não se contaminarem com as finas iguarias do rei, ou seja, eles tomaram a decisão firmes, que eles não iriam
realmente ir contra a fé deles, ir contra aquilo que eles criam, o Deus de Israel. Mas aquilo deixava, vamos dizer assim, o eunuco as penas em maus lençóis. O eunuco ali ficou extremamente preocupado. Ele falou assim, mas eu não posso fazer isso, porque se vocês não comerem, não se alimentarem, vocês vão ficar fracos, etc. Falou coisas desse tipo. Mas o que acontece? Que ele falou assim, não, façam um teste por 10 dias. Foi exatamente isso que nós vimos até o final lá. Façam um teste. No fim dos 10 dias, aí ele teria a resposta. Aí o que diz o versículo 15? No fim dos 10 dias, a sua aparência, ou seja, a aparência de Daniel e dos amigos, era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ou seja, a partir daí, eles não tiveram mais que pedir para ter uma alimentação diferente, porque nos 10 dias de teste, eles tiveram a aparência, a força que Deus concedeu a eles que eles tivessem. Sim, alguns poderiam até, vamos dizer assim, basear aqui que agora todo mundo passa a ser vegetariano, mas na verdade não é essa a ideia, né? Aqui a gente pode perceber, na verdade, uma ação de Deus, o poder milagroso de Deus de conceder a esses jovens toda a força e capacidade. Claro, certamente eles se alimentaram dos melhores legumes que tinham e Deus usou isso para que eles pudessem ter a melhor força, a melhor capacitação. E olha o que aconteceu. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Interessante que nós vimos aqui o agir milagroso de Deus. Por quê? Porque aqueles jovens foram firmes. Eles tomaram uma decisão firmes. Eles estavam em um lugar que eles teriam toda a oportunidade para ter um enriquecimento intelectual. E eles tiveram. Só que o conhecimento e a inteligência que eles tiveram foi muito maior do que os demais. A gente vai ver que isso é interessante, que a partir daí a gente pode pensar algumas coisas que são muito interessantes. Muitas vezes nós achamos que o conhecimento de filosofia, o conhecimento da ciência, o conhecimento da medicina, o conhecimento da matemática, o conhecimento político, o conhecimento de todas as áreas, eles são desprezíveis e que a gente não deve se preocupar com isso, que a gente precisa conhecer apenas a palavra de Deus, etc. Mas isso é um erro. Isso não deve ser visto dessa forma. Aquelas pessoas, né, eu vou atestar aqui, há pouco tempo atrás, um ministro, que não é mais ministro, criticou de tal forma a filosofia, dizendo que isso era besteira e até excluindo isso. Isso é algo totalmente errado. O homem, as pessoas precisam conhecer de tudo, inclusive o cristão. O cristão tem que ser aquele que mais conhece de tudo. Conhece de tudo. Ele tem que ter conhecimento, se ele puder e se ele tiver oportunidade, de todas as áreas da ciência. Da palavra de Deus, obviamente, principalmente, ele tem que ter conhecimento teológico que firma a sua fé. Mas ele pode e deve ter conhecimento de todas as áreas. A gente vai olhar exemplo que Daniel e de seus amigos, eles tiveram aqui conhecimento em toda a língua e cultura da língua dos caldeus. E isso foi importante, porque eles se destacaram, porque Deus deu sabedoria e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eles, além da cultura dos caldeus que os outros tiveram, eles tiveram muito mais. Na verdade, se a gente for olhar exemplos da Bíblia, nós vamos dizer, por exemplo, que Moisés, como diz Atos 7:22, né, na pregação de Estevão vai citar isso, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E isso para Moisés foi importante, ele ter todo o conhecimento da cultura dos egípcios, todo aquele relacionamento, toda aquela conversa, todo aquele debate, toda aquela, vamos dizer assim, guerra cultural, né, e de fé que ele travou com Faraó, ele conhecia. Todas aquelas pragas estavam relacionadas à cultura egípcia. Ele sabia a língua dos egípcios, ele sabia tudo a respeito
dos egípcios, ele conhecia toda a cultura egípcia. Por quê? Porque Deus deu oportunidade. Deus ele fez com que Moisés fosse criado pela filha de Faraó. E ele crescesse ali no palácio, tendo todo o conhecimento e ciência dos egípcios. Aquilo para ele foi extremamente importante, porque já era um preparar de Deus para ele. Nós vemos também na história, além de Moisés, né, e Daniel, que a gente acabou de falar junto com os amigos, nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha todo o conhecimento teológico, todas as escrituras do Antigo Testamento ele conhecia, mas além disso, ele conhecia também outras ciências, ele conhecia filósofos, filosofia. É interessante que a gente vai ver, por exemplo, vou citar aqui alguns lugares. Em 1 Coríntios 15, 33, ele vai citar naquele versículo bem conhecido, as más conversações corrompem os bons costumes, é 1 Coríntios 15, 33. Ele ali está citando o poeta grego Menander. É uma citação de um poeta, de alguém que ele lia, que ele conhecia, ou seja, ele era um homem que tinha conhecimento cultural, ele conhecia a ciência, ele conhecia a filosofia. Em Atos 17, 27, no discurso ali de Paulo, lá naquele lugar em Atenas, ele vai citar nos versículos 27 e 28, 3 autores, ele vai citar Epimênides, Aratus e Cleantes. Se você for ler lá os versículos 27 e 28, ele vai falar sobre isso, e ele vai falar sobre esse Deus que governa o mundo, etc., todo o universo, ele vai falar e vai citar esses homens. Em Tito 1,12, ele vai citar um outro autor, né? Aliás, o mesmo autor que é o Epimênides, que já tinha citado em Atos, ele vai citar lá acerca dos cretenses, e ele vai falar isso. Você vai ver esse Tito 1,12. E em 2 Timóteo 4,13 aí a gente vai entender por que Paulo tinha todo esse conhecimento. Ele era um homem de uma grande cultura e de uma grande inteligência. Em 2 Timóteo 4,13 ele pediu a Timóteo que levasse para ele os seus livros e pergaminhos. Ou seja, era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, tinha um grande conhecimento das escrituras, mas também que lia filosofia, que lia autores de outras culturas, poetas, pensadores, assim como também homens como Salomão, que se tornou um pensador, que estudou sobre a natureza. Nós cristãos, nós podemos fazer diferença neste mundo e nós precisamos conhecer a ciência. Isso é uma das coisas interessantes que vai ser mostrado aqui, né, neste ambiente, né, em que Daniel e seus amigos estão. Veja só, como que nós podemos adquirir esse conhecimento? Vamos lembrar, Robert Murray escreveu o seguinte: cuidado com o ambiente moral dos clássicos. Ele vai dizer o seguinte, exatamente isso, que nós temos que ter um cuidado com o ambiente moral. Nós temos que conhecer tudo, só devemos tomar cuidado com o conhecimento moral, ou seja, com as questões morais. E isso tem que ser para nós algo que deve ser, vamos dizer assim, o cristão tem que ler tudo. Como o apóstolo Paulo diz, examinar tudo, retende o que é bom. Temos que ter filtro. Shea, né, ele vai dizer o seguinte: é verdade que devemos conhecê-los, mas apenas como um químico, como lida com substâncias venenosas para descobrir, mas não para infectar-se com elas, ou seu sangue com elas. Ou seja, nós devemos ter conhecer de tudo. Não quer dizer que a gente vai aceitar. Então, o cristão ele deve ler filosofia? Sim. Ele deve ter conhecimento de política? Sim. Não para se tornar um politiqueiro, né, e usar a política para fazer politicagem, mas ter conhecimento até mesmo para saber, né, os meandros da política, como é que isso funciona, como é que lida com isso, etc. Da mesma forma, o cristão ele tem que conhecer até mesmo aquelas ciências que às vezes o pessoal acha que são escusas, mas não são escusas, são importantes para cada um, para cada cristão. O cristão ele precisa estar neste mundo e saber lidar com este mundo. Então vamos lá. Como é que, voltando agora para o texto de Daniel, como é que Daniel e seus amigos fizeram essa grande diferença neste reino? A gente vai ver de 3 formas. Primeiro, aqui no texto que nós lemos no capítulo 1, né, as partes que nós lemos, eles fizeram diferença da seguinte forma: eles decidiram
firmemente, como eu disse, não era apenas Daniel, mas Daniel e seus amigos, eles decidiram firmemente serem fiéis ao Senhor e à sua lei. Ou seja, de que forma nós podemos aplicar para as nossas vidas? Exatamente fazendo isso. Como é que nós podemos fazer diferença em um mundo cada vez mais corrompido? Sendo fiel a Deus e à sua lei. Às vezes a gente pensa que para nós conquistarmos o mundo, para nós levarmos o evangelho ao mundo, para nós ensinarmos a palavra de Deus ao mundo e às pessoas, nós precisamos nos assemelhar e cada vez mais com elas. Nós devemos estar dentro do seu ambiente, fazer aquilo que elas fazem. Não, isso é um grande erro. Nós precisamos conhecer o mundo, como nós já falamos, conhecer todas as coisas, como o apóstolo Paulo diz, examinai tudo, retende o que é bom, mas nós precisamos filtrar. Nós precisamos estar dentro desse ambiente, mas ser diferentes. O que é interessante que quando, no comentário, no estudo do Sermão do Monte, eu falei isso quando eu comecei a dar os estudos no Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones ele fala algo muito interessante. O mundo, as pessoas que estão lá fora, elas são mais atraídas pelo Evangelho quando nós somos diferentes. Às vezes nós pensamos que quanto mais semelhantes nós formos às pessoas lá fora, aos valores lá fora, é que nós vamos atrair as pessoas. Não engano. Martin Lloyd Jones diz ao contrário. É quando realmente somos totalmente diferentes é que atraímos as pessoas. E é isso que Jesus vai mostrar no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Bem-aventurado os humildes de espírito, os que choram, os mansos. Enquanto o mundo não é humilde e arrogante, enquanto o mundo não chora, só se alegra no meio dessas injustiças todas, enquanto o mundo não se arrepende de seus pecados, isso é o significado de chorar, né? Enquanto o mundo não é manso, enquanto o mundo vive no poder da arrogância, enquanto o mundo não é pacifista, só quer guerrear, só quer estar, mas ele diz, bem-aventurados os mansos. Então, quer dizer, no Sermão do Monte, Jesus vai mostrar que nós somos completamente diferentes dos que estão lá fora. E foi exatamente isso que Daniel e seus amigos fizeram. Primeiro, como? Decidindo firmemente, com todas as forças, não abandonarem a Deus, não aceitarem os valores do mundo, não comerem das iguarias do rei, ou seja, não aceitando todas as coisas que são propostas. As iguarias do rei nós poderíamos aplicar para as nossas vidas muitas coisas. O que seriam as iguarias do rei? Seriam os valores deste mundo, seriam as propostas deste mundo, seriam os costumes, os valores deste mundo. Não, nós não podemos aceitar essas iguarias. Às vezes a gente está num ambiente como esse, a gente acha que a gente tem que se encaixar e fazer como eles para ser aceito, né? Muitas pessoas, para serem aceitas pelo mundo, aí aceitam todo o discurso vamos dizer assim, de decadência moral. Ah, tudo bem, pode agir assim, não tem problema. Não tem problema a pessoa viver, né? Não é casado, mas pode viver de qualquer maneira. Ou então pode ter qualquer tipo de relacionamento, o importante é o amor. E aí as pessoas estão assim como que aceitando tranquilamente os valores deste mundo. Não, nós somos diferentes. Nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Nós não podemos ser legalistas, mas por outro lado nós não podemos ser antinomistas, viver de qualquer forma. Nós somos santos, somos chamados. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, para sermos completamente diferentes, santificados, quer dizer, separados. Esse é o primeiro significado de santidade, é separação. Deus é chamado de o santo dos santos, o santíssimo, porque ele está totalmente separado da humanidade, caída, cheia de pecado, cheia de injustiça. Ele é totalmente santo. E nós somos chamados a ser santos, ou seja, para sermos separados nesse sentido, não fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, diferentes deste mundo, separados dos valores morais deste mundo. E foi isso que Daniel e os seus amigos fizeram. Eles decidiram alimentar-se apenas de legumes e Deus fez com que eles se tornassem pessoas muito mais fortalecidas, muito mais inteligentes, muito mais capacitadas, porque foi o agir de Deus. Segundo lugar,
Aí eu gostaria de chamar a atenção para você abrir a sua Bíblia no capítulo 2, né, que é um outro texto maravilhoso. Aí é Daniel capítulo 2, né, que vai nos mostrar exatamente como que esses servos de Deus agiram no meio de todo um momento complicado que aconteceu. O que aconteceu? No capítulo 2, né, logo após o capítulo 1, Daniel e os amigos passaram por um grande risco. Na verdade, o rei Nabucodonosor, que era um homem poderoso, um rei de grande poder e de domínio, ele era um rei daquele autocrático mesmo, que as coisas tinham que ser como ele pensava, ele era duro em tudo, ele sonhou, teve um sonho e esse sonho dele deixou perturbado. O texto diz aqui que ele teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ele não conseguiu dormir mais. Ele ficou tão perturbado com aquele sonho e ele mandou chamar os magos, os sábios, os encantadores, feiticeiros, os caldeus ali e para que falassem a respeito do sonho. Só que quando ele chegar, falou, não, conta pra gente o sonho, né? Os feiticeiros, os magos, tudo falaram, conta pra gente o sonho que a gente vai dar a interpretação. Mas esse rei, Nabucodonosor, era muito inteligente, ele era muito esperto, não era bobo nem nada. Ele falou assim, não, eu já sei o que vocês estão fazendo, vocês estão tramando aí, eu conto o sonho para vocês, vocês vão dar uma interpretação qualquer e fica por isso mesmo. Não, eu quero que vocês não apenas me deem a interpretação do sonho, mas vocês digam o sonho que eu tive. Ele não quis contar o sonho. Aí eles falam assim, não, mas isso é impossível, nenhum rei até hoje fez isso é impossível, né? Os deuses, somente os deuses poderiam fazer isso, mas os deuses não conversam com os homens. Eles chegaram a dizer isso, os deuses nem conversam com os homens. Mas sabe o que aconteceu? Daniel e os seus, né, amigos, Ananias, Azarias e Misael, também faziam parte desse grupo. E o rei disse assim, vocês todos então serão mortos, vou mandar matar todo mundo. E Daniel e os seus amigos estavam também no meio disso tudo aí. Eles também seriam mortos. Daniel ficou sabendo e disse assim, não, peça ao rei um tempo que eu vou, nós vamos conseguir. Com certeza Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele há de revelar este sonho. Então ele conversou com seus amigos, né? Ele conversou com os seus amigos Ananias, Azarias, Misael, e falou assim, ó, agora nós vamos buscar a Deus, Deus vai nos revelar. Veja o que diz o versículo 8, 17, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E aí Daniel procurou Nabucodonosor, contou-lhe o sonho, que era o sonho das estátuas, né? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre aqui de bronze, e quadril de bronze, as pernas e os braços de ferro, misturado com barro, que referia-se a vários reinos. A cabeça era o reino dos caldeus, né? O reino dos babilônicos mesmo. O reino de prata seria logo que viria a seguir, que seria o rei que queria derrotá-lo. Certamente se referia aos medos e persas que vieram depois e o derrotaram. Depois, um outro reino que seria um reino poderoso seria o reino dos gregos, de Alexandre. E, por último, o reino de ferro, que era um reino que ele disse que era um reino conquistador, forte, que eram os romanos, mas que foi dividido, né? De fato, o Império Romano foi dividido e foi a causa da sua decadência. E viria uma pedra que seria lançada e destruiria. Na verdade, aquela pedra era o reino de Deus, que ele disse que seria um reino eterno, que destruiria todos os outros reinos e seria um reino que não tinha fim. Deus havia dado essa visão para o rei e havia dado a interpretação e também o mesmo sonho para Daniel. Mas o mais importante aqui a respeito disso é que Daniel diz, ele disse, disse o rei Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios,
pudeste revelar este mistério. Olha que interessante. O que Deus fez através da vida de Daniel. Por quê? Aí é a segunda lição que a gente aprende. Eles fizeram diferença naquele lugar. Porque Daniel e seus amigos buscaram o Senhor no momento de grande prova. Eles estavam correndo o risco de serem mortos com os demais magos, com os demais sábios. Eles seriam mortos de todo jeito. E aí o que acontece é que eles buscaram. Daniel disse, vamos buscar e Deus há de nos revelar. Deus chamou para que eles clamassem ao Senhor. E eles fizeram isso, eles oraram, buscaram, clamaram. E naquele momento de grande prova, de grande provação, de risco iminente para a vida deles, eles oraram e Deus deu a revelação a Daniel. E encheu, porque como diz o capítulo 1, Daniel, todos os jovens, Deus deu sabedoria e inteligência a esses jovens, esses 4. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel tinha essa capacidade espiritual de Deus, de revelar os sonhos e dar também a sua interpretação, assim como era de José lá no Egito, lembra? Então Daniel tinha o mesmo dom que Deus havia capacitado, porque eles oraram, eles clamaram no momento de grande prova. Às vezes, essa é a forma que nós fazemos diferença neste mundo. Como, por exemplo, no momento que estamos vivendo hoje, momento de provação da humanidade, do mundo todo, debaixo dessa pandemia. O que nós podemos fazer? Orar. Eles buscaram o Senhor, eles buscaram, clamaram a Deus, oraram. Então, uma das formas da gente fazer diferença, primeiro, é ser fiel a Deus e às suas leis. Primeira lição. Segundo, orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor. Nós vamos fazer diferença neste mundo por dependermos de Deus. Assim como no primeiro caso eles foram fiéis e dependeram de Deus, na segunda também, orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, sendo totalmente fiéis ao Senhor, mas em oração. E eles fizeram a diferença e Deus capacitou Daniel para trazer a revelação àquele rei e ali ele, Daniel. Interessante que não apenas Daniel salvou-se, né, a si mesmo, como seus amigos, mas também a todos os demais, até mesmo os encantadores, os demais sábios foram, vamos dizer assim, privilegiados, foram beneficiados pelo dom que Deus deu a Daniel, porque o rei não matou mais ninguém, até mesmo aqueles que eram, certamente, nem eram amigos de Daniel, nem gostavam dele, mas mesmo assim foram beneficiados pelo dom. Isso nos mostra também algo interessante, né? Quando Deus usa as nossas vidas, Deus usa e nós fazemos diferença na dependência de Deus, buscamos a Deus em oração, Deus nos abençoa e abençoa também aqueles ao redor, né? Aqueles que estão ao nosso redor. Lembra-se de Jó? Jó, ele orou pelos seus amigos, Deus deu a Jó a autorização ou a ordem para que ele orasse pelos seus amigos. E Deus disse aos seus amigos que queria receber a oração de Jó, porque eles haviam falado que era mal, que era errado para Jó, mas Deus iria receber a oração de Jó. Foi isso que Jó fez e Deus então aceitou e perdoou os seus amigos, porque Jó orou. Então, de fato, nós fazemos diferença nesse mundo e olha, o mundo é beneficiado, o mundo é abençoado por nós. E por último, capítulo 3, gostaria de chamar a atenção para o capítulo 3, que é uma história também muito conhecida. Neste caso, né, no capítulo 3, a gente vai ver que Daniel não está mais junto com os amigos. É interessante isso lá, porque quando acaba o capítulo 2, diz assim, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego, como está na Bíblia, ou seja, Ananias, Azarias e Misael, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, permaneceu na corte do rei. Então houve uma separação. Daniel foi para a corte do rei e os amigos, 3 amigos, eles ficaram, né, nos negócios da província da Babilônia. E no meio disso tudo, né, quando eles estavam lá trabalhando nos negócios da província, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Esse rei ele era muito personalista, né? Com certeza, é interessante que o texto diz aqui que a imagem que ele fez de ouro, né, provavelmente não era de ouro maciço, não tinha nem como, era 30 metros de altura, né, de 60 côvados, o que dá aproximadamente aí
quase 30 metros de altura e 6 de altura, 6 côvados, ou seja, 3 de largura. Imagina que estátua enorme, quase 30 metros, algo como 28, 27, 28 metros de altura e 3 metros de largura. É muito, uma estátua enorme e provavelmente feita de ferro e coberta de ouro. Mas era para o quê? Para se adorar. Provavelmente essa estátua era a estátua de quem? Claro, de Nabucodonosor, né? Ele fez uma estátua dele, era uma homenagem a ele, mas para que as pessoas o adorassem. O rei Nabucodonosor fez uma estátua aí e ela foi levantada ali na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui não sei por que motivo Daniel não estava no meio, mas ele não estava, o texto não vai falar sobre Daniel, então provavelmente ele não estava ali no meio, não sei por que cargas d'água, mas estavam ali os 3 amigos de Daniel. E sabe o que aconteceu? As pessoas se prostraram diante daquela estátua para consagrá-la, como se estivesse adorando, né, dessa imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Na verdade, ali era o orgulho, a soberba, a arrogância de Nabucodonosor, se achando o mais poderoso de todos, até porque o império ali dos caldeus era o império que dominava os povos, né? Vários povos estavam ali cativos, inclusive os judeus, vários povos estavam sob o seu poder, e ele então, né, com toda aquela arrogância, estava aguardando que todos o adorassem como se ele fosse um deus. Ele era uma estátua provavelmente que o homenageava. Mas acontece que esses 3 amigos de Daniel, servos de Deus, o que eles fizeram? Não se prostraram. Alguns homens, vendo isso, né, ficaram completamente irritados, com inveja, certamente não gostavam deles, foi lá e dedurou, né, vários X9s foram lá e fizeram a fofoca lá para o rei. Olha, esses homens aí, eles não estão adorando a estátua que você construiu. Ah, mas Nabucodonosor, vai ver versículo 3. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os 3. O homem ficou tão irado que ele mandou chamar e falou: olha, vocês vão adorar agora, vão tocar trombeta que vocês vão orar, vocês vão adorar aqui e se prostrar. Ah, sabe o que eles disseram para ele? Seguinte, nós não vamos adorar a sua estátua, não. Deus, ele pode nos livrar. Se ele não nos livrar, tudo bem. Na verdade, esses homens eram homens de tanta fé que eles faziam, se a gente morrer, morremos, nós vamos para estar com o nosso Deus, né? Eles sabiam que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, eram Deus de vivos e não de mortos. Então, assim como Abraão, Isaac e Jacó estavam com o Senhor, eles também estariam no seio de Abraão, eles sabiam que estariam indo para estar com o seu Deus. Falaram: não, nós não vamos adorar esse Deus, essa estátua, não. Aí que ele ficou mais furioso ainda. O homem ficou tão furioso que ele mandou que a estátua fosse 7 vezes mais, o fogo fosse aumentado. Não precisava, né? Coisa mais sem lógica. Uma estátua, uma fornalha comum já era suficiente para queimar, mas ele ficou tão irado que ele aumenta 7 vezes mais essa fornalha. Aumentou tanto que os soldados que foram lá jogar os 3 amigos dentro da fornalha, eles morreram queimados, mas os 3 amigos caíram lá na fornalha. Aí de repente Nabucodonosor olha e se assusta: meu Deus, o que está acontecendo? Ele não falou meu Deus, não, eu estou dizendo meu Deus. Ele não falou assim: que é isso, gente? Olha, eu estou vendo aqui que eles estão lá andando e ele olha, e eles não estão sozinhos não, são 4, nós tínhamos jogado 3, agora são 4, e o 4º homem, ele tem na verdade a aparência dos filhos dos deuses, né? Da aparência dos filhos de Deus. Na verdade, o que ele estava vendo era a aparência do Filho de Deus. Ele estava, na verdade, vendo o que os teólogos chamam de epifania, né? Um aparecimento de Cristo. Cristo estava ali, né? Apareceu entre eles e estava ali naquela fornalha, junto com os homens. Ele disse: olha, caíram e eles estavam ali naquele lugar protegidos. Eles estavam dando 4 homens passeando pelo fogo sem dano algum. E é interessante que quando eles saíram, Nabucodonosor então chegou até a porta, mandou que eles saíssem, eles saíram
e nem tinha um cheiro, na verdade nem cheiro de fogo tinha, nem fumaça. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus estava ali com eles. Deus os protegeu no momento daquela grande ira do rei. Diz que o texto aqui que eles nem seus mantos se mudaram, nem foi chamuscado os cabelos da cabeça, nem cheiro de fogo se passou sobre eles. Por quê? Porque eles decidiram, queriam ser fiéis a Deus e não iam adorar. Então a terceira lição que a gente aprende é que eles decidiram adorar a quem? Adorar apenas a Deus de Israel. Eles jamais iriam adorar outro Deus. Essa foi a decisão deles, uma decisão que eles tomaram com toda a convicção, que ninguém iria mudar essa decisão deles. Essa foi a decisão desses homens, desses servos de Deus. Eles disseram, não, saiba, ó rei, que nós não adoraremos essa estátua. Então eles decidiram não adorar nem servir outros deuses, senão o Senhor. Então nós vimos aqui como que eles fizeram diferenças, esses homens de Deus, Daniel e seus amigos. Eles decidiram ser fiéis, totalmente fiéis ao Senhor, fiel à lei do Senhor. Eles também decidiram buscar a Deus em oração. E terceiro, não adorar e nem servir a outros deuses. Esses homens foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da capacidade, da graça do Senhor para tomar essa decisão. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é para os resultados da atitude desses homens. Foram resultados incríveis. Nós vimos que na primeira vez, quando eles tomaram a decisão de não se contaminarem com os alimentos, serem fiéis a Deus e também à sua lei. O que aconteceu? Esses jovens foram cheios da graça, do conhecimento, da inteligência, sabedoria de Deus, porque Deus os preparou para isso. Então eles tiveram como resultado essa atitude, essa vitória. Em segundo lugar, quando eles quando eles estavam passando por aqueles momentos em que havia uma ameaça de morte e eles decidiram buscar a Deus em oração, qual foi o resultado? Olha, o resultado está aqui. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo dos sábios da Babilônia. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, para cuidar dos negócios da província. Então, quer dizer, em primeiro lugar, Deus foi glorificado. Deus foi glorificado quando capacitou esses homens com toda a inteligência e sabedoria. Deus também foi glorificado que o próprio rei Nabucodonosor glorificou, ou seja, disse, olha, ele chegou a dizer, este Deus, o vosso Deus é o Senhor dos reis, revelador de mistérios. Então Deus foi glorificado até mesmo pelo rei. E no caso, nesse caso da fornalha, também aconteceu a mesma coisa. Ele diz o seguinte, lá no final do capítulo 3, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos de confiarem nele, seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, ou seja, a própria palavra dele, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então, quer dizer, Nabucodonosor estava aqui elogiando, exaltando a fé desses homens. Portanto, olha o que diz, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Nabucodonosor continuava um homem muito duro, poderoso e arrogante, Ele disse assim, ele obrigou as pessoas a não mais blasfemarem contra Deus, mas disse que eles seriam despedaçados, ou seja, ele não se tornou um homem bonzinho não, mas pelo menos reconheceu a grandiosidade de Deus. Ele diz
que sejam despedaçados, as casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, quer dizer, Deus fez com que a experiência que Deus deu a esses homens e a atitude desses homens de fazerem diferença no reino, fez com que estes homens, né, aliás, que Deus, o nome de Deus, ao invés de ser blasfemado, foi glorificado. Ao invés de ser esquecido, foi glorificado. Ao invés de ser zombado, Deus recebeu toda a honra e glória, até mesmo de um grande rei. Em outras ocasiões, Nabucodonosor também teve que reconhecer, né? Deus fez com que, em certa ocasião, o livro do profeta Daniel vai mostrar e contar essa história, né? No capítulo 4, quando Nabucodonosor arrogantemente ficou se exaltando, Deus fez com que ele se tornasse como um animal e ele foi humilhado, depois reconheceu a Deus e buscou o perdão de Deus, reconhecendo. Então, meus irmãos, essa história, seja o livro de Daniel, né, isso sem contar, né, nós não falamos a respeito da cova dos leões, né, o tempo não dá, mas na cova dos leões, que a gente percebe ali também que Daniel, quando foi, ele tinha um grupo de pessoas que eram líderes como ele era invejado por todos. Ali já não era mais Nabucodonosor, na verdade o reino dos caldeus já havia sido derrotado, o império deles derrotado, agora Babilônia estava na mão dos medos e persas. Ali Dario dominava e por causa disso Daniel ainda continua na corte. Isso nos mostra que quando o homem é fiel ao Senhor, ele permanece firme. Isso nos mostra que quando você está no meio de pessoas que não temem a Deus, se você teme a Deus, isso faz com que Deus seja glorificado e no momento certo, até mesmo você será exaltado. Aqueles que se humilham serão exaltados. É isso que a palavra de Deus ensina em vários lugares. Daniel foi humilde e quando os seus invejosos, né, os invejosos presidentes sátrapas tentaram de tudo para fazer com que Daniel caísse algum erro, eles não descobriram erro em algum, porque Daniel era tão honesto que o texto que eles buscaram, não conseguiram encontrar nada que desabonasse a Daniel. Aí eles chegaram no rei, mencionaram algo sobre uma lei, mexeram no ego do rei, o rei colocou uma lei lá que ninguém deveria buscar ou consultar outro Deus, senão o próprio rei. O rei fez isso. Depois Daniel continuou fiel a Deus, orou e ele foi então jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou novamente, como Deus sempre fez, né? Isso nos mostra, meus irmãos, que Daniel e seus amigos, eles foram firmes em meio a um povo completamente alheio ao Deus de Israel. Eles poderiam ter sido influenciados por toda a maldade e pecado da Babilônia, ou não? Claro. Muitas vezes nós vamos para o meio de pessoas ímpias. Cristãos, às vezes, vai para o meio de pessoas ímpias, às vezes quando sai da sua cidade, vai para outro lugar. Às vezes sai do meio do seu povo, vai para uma nova empresa, um novo emprego. Às vezes é na universidade, com más companhias, e às vezes acaba sendo influenciado. Mas eles não. Eles poderiam ter sido influenciados por toda a maldade e pecado da Babilônia, porque era um lugar de muito pecado, de muita imoralidade, idolatria, etc. Mas não. Eles estavam longe de casa, eles não estavam mais com os pais, eles não tinham mais seus amigos próximos, eles tinham uns aos outros, mas principalmente eles tinham Deus, né? Eles estavam também numa situação completamente difícil, porque a nação de Israel estava no cativeiro exatamente por causa do seu pecado. Então talvez eles pudessem até justificar suas atitudes, sendo desobediência a Deus, assim, a culpa é da nossa nação que pecou, então talvez eles pudessem usar isso, mas não, eles eram daqueles, né, do remanescente fiel. E mesmo a nação sendo levada cativa, e eles junto, mesmo sendo fiéis, eles foram levados. Mas havia realmente uma decadência moral na nação, menos eles, porque eles estavam fiéis ao Senhor. Daniel e seus amigos mostraram-se os remanescentes, pagaram o preço. Claro que eles pagaram o preço, eles sofreram angústias na alma, não morreram queimados lá na fogueira, mas eles foram, né, estiveram muito próximos de morrer. Daniel esteve na cova dos leões e eles corriam o risco de morrer o tempo inteiro. Eles eram como ovelhas no meio do matadouro, levadas para o matadouro, mas eles sofreram, mas o Senhor os honrou, ainda que estivessem
dispostos a entregar, né? O que chama atenção lá naquele caso da estátua, que os amigos de Daniel falaram assim para Nabucodonosor: olha, Deus pode nos livrar, pode, mas ainda que Ele não nos livre, nós jamais iremos nos prostrar. Ou seja, é como se fosse assim, Ele pode nos livrar sim se Ele quiser, e quis, né? Mas eles estavam dispostos a morrer. E aí? Será que nós estamos dispostos a sofrer todas as consequências da fidelidade a Deus? Essa é a questão. No meio algumas pessoas dizem: oh, não dá para ser fiel no meio de tanta devassidão moral que existe. Dá. Ser fiel ao Senhor, nós não dependemos de outros. Mesmo no meio, né, de todo o mundo que não ama a Deus, nós podemos ser fiéis ao Senhor. Porque Deus nos deu a sua graça, nos deu o seu Espírito Santo, para que a gente seja irrepreensível no meio de uma nação corrupta, como é a nossa. Então, viver de qualquer maneira com desculpa, porque todos são corruptos, não é justificativo. Nós podemos fazer diferença, e é exatamente isso, para isso que Deus nos chamou, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Vamos lá. Pai de amor, que o Senhor continue a falar nos nossos corações por meio da palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos e que o Espírito Santo do Senhor continue a nos ensinar por meio da verdade, por meio da verdade do Teu poderoso e maravilhoso Evangelho. Que nós possamos ser moldados também pelo Teu Espírito Santo. Para onde nós estivermos, fazemos diferença, como Daniel e seus amigos, para que o Teu nome seja glorificado como foi glorificado ali, até mesmo pelo poderoso Rei, por reconhecer a grandiosidade do Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e nos vemos às 19 horas, nosso culto.